Isso aí. Vamos lá então? Para a gente dar início à nossa live, eu vou ler a mensagem de hoje do Sabedoria Todo Dia. Hoje, 2 de novembro, né? Dia de finados, feriado de finados. Olha só a mensagem de hoje, pessoal. Finados é uma pergunta. Não desapareceram os que morreram. Eles continuam a existir sob novas condições. Podem, às vezes, melhor do que antes, enxergar, deslocar-se, prestar benefícios, orar, cultivar esperanças. Aguardam o retorno dos que ficaram para trás e seguem um caminho de evolução e amor. Vivem e, se você chora, eles se entristecem. Se você se alegra, lembrando-os, eles se alegram. Considere-os vivos em outra pátria, sem esquecer que são mortos os que os consideram sem vida. Você é vivo quando sabe que os mortos vivem. Pessoal, muito bonito, né? Considere-os vivos em outra pátria. Essa, às vezes, é a imagem que eu tento fazer daqueles que partiram, né? É uma imagem, assim... estão vivendo em um outro lugar, uma outra dimensão, mas continuam vivos, continuam existindo. Nós vamos falar um pouco disso sobre isso na live de hoje. Mas essa mensagem de abertura, ela já traz para nós essa imagem, né? Essa noção, para que a gente possa exercitar o nosso pensamento, imaginar aqueles que partiram estando em outra pátria, em outro local. Então, vamos tentar fazer esse exercício na live de hoje, no dia de hoje, para que não seja um dia triste, para que não seja um dia pesado, mas que seja um dia de lembranças, que seja um dia para que a gente possa dedicar preces, orações para aqueles que partiram. E aqui ele fala: vivem e se você chora, eles se entristecem. Se você se alegra lembrando-os, eles se alegram. Então vamos tentar fazer esse exercício na live de hoje, no estudo de hoje, para que a gente possa então dar um outro significado para esse dia, para que ele seja menos denso, menos pesado, e seja um dia para que a gente possa se lembrar com alegria daqueles que partiram, mas que continuam vivos, principalmente nos nossos corações, né? Muito bonita a mensagem. Boa noite para o João, que está aí com a gente, seja bem-vindo. Pessoal, aos que entraram aí depois, eles mudaram aqui toda a dinâmica, todo o layout aqui da live, então eu não vejo quem está entrando. E para ver os comentários eu tenho que clicar em uma outra janelinha aqui para abrir o que vocês comentam, tá bom? Então pode ser que eu demore um pouquinho para olhar, para ver o que vocês estão comentando, mas sempre eu vou voltar lá para ver, tá bom? Combinado? Para que a gente possa dar sequência aí. Boa noite para vocês que chegaram depois. Hoje nós vamos fazer um estudo, né, pelo dia de hoje, pelo feriado de finados. Nós vamos nos lembrar lá no capítulo 28, lá no item 4, preces pelos que não estão mais na terra. Então esse é o convite para que a gente possa pensar, refletir um pouquinho hoje sobre esse trecho do Evangelho que é muito importante. Primeiro, antes de entrar, eu queria lembrar vocês que no capítulo 27, que é o capítulo anterior, é o capítulo que se chama Pede e Obtereis. E é um capítulo muito bonito, é um capítulo muito importante para o nosso estudo, é um capítulo que a gente deve sempre retornar a ele, porque ele explica a ação da prece, a eficácia da prece, né? As qualidades da prece. Então é um bálsamo consolador para as nossas vidas, né? Para a nossa caminhada aí, a gente tentar ter esse conhecimento que o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre a prece. E aí então é um preparo para que a gente possa entrar na coletânea de preces, que é o próprio capítulo 28. E aí hoje, né, pelo dia de hoje, nós vamos focar então lá no item 4, que é preces pelos que não estão mais na Terra. E aí, pessoal, para quem não conhece esse capítulo, né, o capítulo 28 é um capítulo que traz algumas sugestões de preces.
para cada momento, para cada situação, prece para nós mesmos, prece para os outros, preces para esses que não estão mais na Terra. Então é um momento aí para a gente poder consultar sempre que necessário, sempre que a gente julgar necessário, para que a gente possa encontrar uma pequena explicação, claro, antes de fazer a prece, e também palavras que vai nos ajudar a formular aquele pensamento que às vezes a gente tem dificuldade. O ideal, né, a gente sabe que é a prece espontânea, né, aquela prece que sai de dentro do nosso coração, né, que vai lá no fundo mesmo, no nosso íntimo, e traz à tona, traz à superfície aquele sentimento verdadeiro que a gente está sentindo naquele momento. Mas também eu acho importante, eu acho legal, acho sempre válido a gente consultar o capítulo 28 e buscar essas preces que já estão aqui formuladas para que ela nos auxilie na formulação do nosso pensamento e da nossa intenção. Então o capítulo 27 explica toda a ação, eficácia, as qualidades da prece, para no 28 a gente ter esses exemplos. Tá bom? E aí hoje nós vamos focar no item 4, então, preces pelos que não estão mais na Terra. A primeira sugestão aí de prece que ele coloca para nós é por alguém que acaba de morrer. Pessoal, desde o momento que eu comecei a fazer o estudo na Casa Espírita, que eu comecei a ler as obras básicas, que eu comecei realmente a estar presente na Casa Espírita, eu tenho por hábito, né, sempre que eu recebo a notícia de que alguém partiu, né, alguém próximo, alguém que a gente fica sabendo, que a gente... Enfim, né? Pode ser qualquer pessoa, na verdade, não somente aqueles que estão próximos da gente. Mas eu já adquiri o hábito de, sempre que eu recebo alguma notícia nesse sentido, né, de alguém que partiu, alguém que desencarnou, já de pegar o Evangelho e fazer essa prece que tem aqui, por alguém que acaba de morrer. E aí eu queria ler para vocês um trechinho do prefácio, que é uma explicação sobre essa prece, né, sobre o quanto ela realmente se faz importante no momento do desencarne de alguém. Olha só o que ele vai dizer para nós lá no item 59, para quem estiver seguindo aí com o Evangelho. Item 59, olha só. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm apenas como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia, mas tem também como efeito ajudar em seu desligamento e assim abreviar a turbulência que sempre acompanha a separação, tornando mais calmo o despertar no mundo espiritual, né? Porém, nisso, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento, que é o que ele fala com maior profundidade no capítulo 27. Então, olha só, a sinceridade, né, que brota do nosso coração, da gente oferecer essa prece por essa pessoa que acaba de desencarnar, né? A eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, com as quais, na maioria das vezes, o coração não tem nenhuma relação. Então, o que vale é aquela palavra que a gente sente, que a gente tem familiaridade. Não adianta a gente falar palavras difíceis, palavras longe do nosso entendimento, se aquelas palavras não estão próximas de nós. Então, o que vale realmente é essa sinceridade do pensamento. As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, cujas ideias ainda estão confusas. Olha a importância, então, pessoal, da gente fazer a prece para alguém que acaba de desencarnar. As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos vêm tirar do sono. Então imagine, né? O espírito acaba de desencarnar e ele recebe essas preces, essas orações, esse pensamento, né? Essa energia que está ali em volta dele, dando amparo para ele neste momento, principalmente auxiliando no desligamento. E aí o item 60 já é a prece em si. Já é a prece que nós podemos fazer. Eu acho uma prece muito bonita. É uma prece longa, né? É um texto maior um pouco, mas
É um texto realmente que, se a gente pegar naquele momento ali, pessoal, e fazer essa leitura prestando atenção em cada palavra, né, em cada frase que é dita, a gente realmente, nós ir mentalizando a pessoa que acaba de desencarnar, realmente a gente vai ser esse canal aí, essa ponte que vai auxiliar esse irmão, essa irmã que acabou de desencarnar. E aí lá no finalzinho ele vai fazer uma observação. Kardec coloca uma nota, ele diz assim: pode-se acrescentar a essa prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relação, bem como a situação da pessoa que desencarnou, né? Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e que já pode ser bem adiantado. Se sua última existência foi interrompida, é porque era apenas o complemento de uma prova ou uma prova para os pais. Então ele faz essa pequena observação aí, para a gente poder então entender também a situação da criança após o desencarne. E aí ele traz uma outra prece também para essa situação, que é o item 61. E aí, para a gente complementar esse entendimento sobre prece por alguém que acaba de desencarnar, eu vou trazer novamente aqui para a nossa reflexão o Vivendo o Evangelho, dessa vez o volume 2, de André Luiz, pelo médium Antônio Baduy Filho, onde ele vai nos ajudar, então, a analisar esse ponto aqui da importância da gente realmente dedicar uma prece para aquela pessoa que acaba de desencarnar. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Ore com sentimento pelos que partem do corpo físico. E aí ele vai dar alguns exemplos. Pais, com gratidão. Cônjuge, com amor. Irmão, com afeto. Filho, com resignação. Parente, com saudade. Amigo, com emoção. Companheiro, com paz. Desconhecido, com fé. Desafeto, com perdão. Olha o quanto é importante, né? Criminoso, com piedade. Prece não é discurso, é sentimento. Essa frase de André Luiz faz a gente pensar, né? Porque por mais que às vezes a gente recorra a um discurso, né, a palavras muito pomposas, muito difíceis, longe do nosso entendimento e do nosso coração, a gente acaba se afastando do verdadeiro sentimento, da sinceridade do nosso sentimento. Então, prece não é discurso, é sentimento. Tenha o cuidado de não fazer da oração peça de retórica, pois quem se perde no jogo das palavras afasta-se do coração e não ora a Deus, mas agrada a si mesmo. Então, olha a advertência que ele coloca para nós aqui. A oração, então, não é peça de retórica. Então a gente tem que ter cuidado com esse jogo de palavras que às vezes a gente utiliza mais para agradar a gente ou quem está perto da gente, do que realmente estabelecer esse canal direto com Deus, com a espiritualidade, com esse espírito que acaba de retornar ao mundo espiritual, né? Então é um alerta aí que André Luiz faz para nós. Prece não é discurso, é sentimento. O que a gente está sentindo? É dor, é saudade? Então a gente precisa analisar esse sentimento, essas palavras, para que elas realmente sejam ponte para que aquele espírito que partiu, que acabou de partir, ele receba, né, nesse momento, que não é um momento muito fácil, nós sabemos, um momento de tribulação, de turbulência, essa transição do mundo físico para o mundo espiritual, mas que a gente sabe, né, a espiritualidade nos informa, nos ajuda a entender que nós podemos auxiliá-los nesse momento com a nossa vibração, com a nossa prece. Tá bom? Vamos avançar aí um pouquinho?
Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem mandar aí que eu aciono aqui o novo dispositivo para ver as mensagens e volto para a gente poder então responder e comentar, tá bom? Vamos avançar então. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora no segundo ponto aí desse item, que é pelas pessoas que amamos. E aí eu acho que diz mais exatamente sobre a data de hoje, 2 de novembro, dia de finados. Um dia que é dedicado a gente lembrar daqueles que partiram. Olha só o que ele vai dizer, que eu acho importantíssimo esse prefácio, pessoal. Toda vez que a saudade apertar e a emoção vir à tona, a gente sabe que nós sentimos saudades, né, daqueles que partiram. A gente sente principalmente quando é muito recente. E nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, muitos corações que nós amamos partiram, né, retornaram ao mundo espiritual. Quantos e quantos? Sejam familiares, sejam amigos, sejam desconhecidos. Mas esses desconhecidos são pessoas que eram ligados a outras pessoas, a seus familiares, a seus amigos, enfim, né? A família humana aí, a gente sabe que nesses últimos tempos, principalmente com a pandemia, mas antes da pandemia já estava um movimento aí bem acelerado, mas com a pandemia nós sofremos uma outra aceleração desse retorno desses irmãos ao mundo espiritual. E aí o dia de hoje ele nos convida a essa reflexão. Eu vou ler aqui o item 62 para que a gente possa prestar atenção em cada palavra, para que a gente possa alimentar nos nossos corações a esperança de que esses seres amados, esses seres que partiram, que retornaram ao mundo espiritual, eles vivem, eles continuam, eles estão passando por novas experiências, se preparando também para novas experiências e estão torcendo por nós, que ainda estamos aqui na matéria. Olha só o que ele vai dizer no item 62. Como é horrível a ideia do nada. Como é de lamentar-se os que creem se perder no vazio a voz do amigo que chora seu amigo e não encontra eco algum para responder-lhe. Nunca conheceram as puras e santas afeições, os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é um arranjo de matéria que se apaga para sempre, como um sopro, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não resta senão pó, que o tempo inevitavelmente dissipará. Como um homem de coração pode manter-se frio diante desse pensamento? É uma pergunta, pessoal. Como um homem de coração pode manter-se frio diante desse pensamento, se ele acreditar que realmente tudo acaba? Aquele ser amado não existe mais. Como assim, né? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não gela de pavor e sequer o faz desejar que não seja assim? Outra pergunta. Se até hoje sua razão não foi suficiente para levantar dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda incerteza sobre o futuro, através das provas materiais que apresenta da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Essas provas são acolhidas por toda parte com alegria. A confiança renasce, pois agora o homem sabe que a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos na terra não são em vão e que as mais santas afeições não estão irremediavelmente destruídas. Pessoal, como é importante a gente saber isso, nós acreditarmos nisso. O Espiritismo, vou voltar um pouquinho aqui, o Espiritismo vem dissipar toda incerteza sobre o futuro. O que é o futuro? O futuro existe? Nós vamos continuar? Nós vamos seguir?
O Espiritismo vem dissipar toda incerteza sobre o futuro através das provas que apresenta da sobrevivência da alma e da existência dos seres além-túmulo. A confiança renasce, pois agora o homem sabe que a vida terrena é apenas uma curta passagem que o conduz a uma vida melhor. Pessoal, a dor, né, da separação, a dor da separação física, eu digo, né? Ela é muito grande, ela é muito forte, nós sabemos, todos nós sabemos disso, nenhum de nós está negando isso, né? O Espiritismo, ele nos auxilia a gente a entender esse processo, a entender por que nós estamos aqui, existe a matéria, existe o mundo espiritual, nós viemos aqui passar por uma curta passagem que nos dá credenciais para a gente avançar, para a gente evoluir ao longo aí de toda a nossa caminhada evolutiva. Todos os trabalhos que nós fizemos na Terra não são em vão. Tudo aquilo que a gente fez de bom, que a gente fez de coração, vai contar a nosso favor. E que as santas afeições não estão irremediavelmente destruídas. Quer dizer, os laços que nós criamos, os laços verdadeiros de afeto, de amor, pessoal, são indestrutíveis. Como é importante a gente saber disso. Como muda a nossa percepção nós termos essa certeza, essa crença. E se a gente pensasse de outra forma, como ele fala no primeiro parágrafo aqui, pessoal, seria muito triste, seria muito aniquilador para nós. Aquele ser que está partindo, a gente saber que ele não existe mais, nós nunca mais vamos nos encontrar, que aquela relação, aquela ligação que nós temos, ela foi dissipada com a morte, a gente sabe que não é assim. Então é muito importante a gente lembrar. Então, por isso que eu falo para vocês, quando a saudade apertar, quando, né, a gente sentir aquele aperto no peito, vamos ler esse item 62 do Evangelho. Ele nos dá a confiança, né? Ele nos resgata a confiança na continuidade da vida e a confiança de que os seres que partiram continuam vivos. E que nós podemos nos comunicar com eles através dos nossos sentimentos, das nossas preces. Tanto é que o item 63 é uma prece. Eu vou ler só o comecinho dela aqui, só para a gente entender essa ligação que não é destruída com a morte. Ó Deus, acolhei favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito de... E aí a gente cita o nome. Fazei-o entrever vossas claridades divinas e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem a ele minhas palavras e meu pensamento. Imagine vocês, pessoal, quem está no mundo espiritual recebendo uma prece, recebendo esse momento, essas palavras sinceras que vêm lá de dentro. E aí ele continua a prece. Ele finaliza a prece, pessoal, só pra gente dizendo assim: como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais que um véu material a te esconder da minha vista, de que tu podes estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora. E melhor ainda que outrora, de que tu não me esqueces, da mesma forma que eu não te esqueço, de que nossos pensamentos não cessam de se entrelaçar, e de que o teu me segue e me sustenta sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Então hoje, pessoal, nesse dia em especial, não somente hoje, mas hoje é um dia para a gente recorrer a essa prece. E quando o nosso coração sentir vontade, o nosso coração sentir a necessidade da gente, por um momento, né, se conectar pela prece, enviar aquele pensamento, aquela lembrança positiva. É uma troca muito importante. Eles recebem no mundo espiritual, pessoal. Vocês lembram lá do nosso lar?
quando André Luiz recebe a prece dos seus pacientes. Quer dizer, André Luiz já estava desencarnado e mesmo assim os pacientes que ele atendeu, geralmente os mais humildes, que até não tinham condições de pagar, faziam preces por ele, pelo espírito dele. E ele no mundo espiritual, ele viu, ele recebia. E às vezes aquelas pessoas que ele achavam que iriam fazer preces, não fizeram. Então olha a importância, né, que realmente a prece tem nessa ligação. A gente mantém essa ligação. Então a morte física não é o encerramento dessa ligação que nós temos com os nossos seres amados. A prece é uma manutenção. A gente vai continuando essa ligação enquanto nós ainda estamos aqui estagiando na matéria. Vamos ver o que André Luiz falou para nós sobre esse ponto? Olha só. Lá no Vivendo o Evangelho, volume 2, ele diz o seguinte: guardas o coração amargurado pela separação daqueles a quem entregastes os sentimentos mais puros. Ergueste o castelo de sonhos e esperança no lar impregnado de amor que cultivaste com zelo e dedicação ao lado do parceiro transbordante de ternura. Entretanto, quando o intruso enlutou tua casa no meio da noite, amortalhando de sombra teu recanto iluminado, tu debruçaste sobre o corpo inerte do companheiro mais querido, cobrindo-o de soluços e dor. Apertaste contra o peito, inflado de orgulho e entusiasmo, as faces rosadas do rapaz cheio de vida, que geraste no ventre e acompanhaste desde os primeiros passos até a juventude extenuante de alegria. Contudo, quando o acidente inevitável aconteceu, apunhalando-te o coração de surpresa, inundaste de lágrimas o rosto impassível do filho mais amado, enrijecido pelo gelo da morte. Alimentaste teus ideais nobres com a presença marcante e fraterna do Mestre, de quem ouviste as preleções recheadas de sabedoria e bondade. No entanto, quando o mal súbito emudeceu a voz sábia e benevolente, cerrastes as pálpebras frias do amigo mais caro com as mãos trêmulas de sofrimento e inconformação. Então olha os exemplos que ele vai dando para nós, né? De situações que a gente geralmente é pego de surpresa com o desencarne daqueles seres amados, né? Enriquecestes as horas na convivência do parente humilde e dotado de riqueza interior, com quem aprendestes as lições autênticas de solidariedade e desprendimento. Todavia, quando a doença insidiosa exauriu dele o último suspiro, fizeste a derradeira despedida ao familiar mais estimado, com a alma trespassada de angústia. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: ainda agora percorres teu caminho de ombros vergados ao peso do sofrimento. A dor te dilacera, a lembrança te maltrata, a saudade te corrói. Entretanto, não imagines que tuas afeições mais caras desapareceram para sempre. Nem permitas que a revolta e a descrença te afastem daqueles a quem dedicastes todo o amor. Nessas horas difíceis, em que teus ombros procuram em vão a presença física dos entes amados, que a morte do corpo te arrebatou do convívio, a doutrina espírita te convida a refletir que o nascer e o morrer são apenas passagens, pelas quais a alma imortal transita, na busca incessante da perfeição. A vida é patrimônio divino que precede o cortinado do berço
e continua além da pedra do túmulo. Confia, pois, na bondade de Deus e sossega teu coração na certeza da vida espiritual. Olha só, pessoal, certeza da vida espiritual. Nós precisamos nos lembrar sempre a certeza da continuidade. Encerrou-se aqui uma etapa, inicia-se outra no mundo espiritual. E quando tiveres de enfrentar um momento angustiante da separação, entrega-te a Jesus e o doce carpinteiro que um dia também chorou a morte do amigo mais querido, te tomará pelas mãos e te dirá com toda a ternura: não sofras, eu sou a ressurreição e a vida. Olha o quanto é bonito quando ele fala de Jesus aqui, né? No momento que a gente enfrentar esse momento de angústia, que é o momento da separação, para a gente se entregar a Jesus. Entrega-te a Jesus e o doce carpinteiro, que um dia também chorou a morte do amigo, né? Nos tomará pelas mãos e com certeza nos dirá: pessoal, não sofras, eu sou a ressurreição e a vida. Então, num momento como esse, né, todos nós já passamos por momentos dolorosos, difíceis, da separação física, daquele ser amado que partiu. É um momento que às vezes a gente se sente tão impactado, porque a gente não imagina uma vida, uma rotina sem a presença física dos nossos seres amados, dos nossos familiares, aqueles que estão próximos da gente. Mas às vezes nós somos surpreendidos, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. E aí essa orientação que André Luiz coloca para nós é muito importante. Não imagines que tuas feições mais caras desaparecem para sempre. Nem permitas que a revolta e a descrença te afastem daqueles a quem dedicastes todo o amor. Então ele fala de duas palavras aqui importantes, para a gente entender que essas afeições não desaparecem e a gente não permitir a revolta e a descrença. Pessoal, a dor nós vamos sentir, a saudade nós vamos sentir, né? Nós sentimos isso, com certeza, mesmo nós temos consciência do mundo espiritual. Mas nós não podemos nos entregar à revolta e à descrença. Porque se a gente se entregar à revolta, pessoal, além da nossa vida aqui na matéria sofrer grandes prejuízos, aquele que partiu também não estará em paz. Ele não vai conseguir seguir adiante sabendo o sofrimento atroz, a revolta que nós nos entregamos aqui. E a descrença é aquela falta, aquele momento ali que a gente deixa a nossa fé oscilar. A gente acredita, mas ao mesmo tempo a gente não quer que aquilo aconteça, a gente quer do nosso jeito. E a gente sabe que não é do nosso jeito, é do jeito que Deus estabeleceu que fosse. Uns vêm, cumpre a sua etapa, o seu momento, o seu tempo, realiza coisas, vive experiências, todos nós somos assim. E no momento derradeiro a gente retorna. Então, vamos nos lembrar das afeições que não desaparecem e não vamos nos entregar a essa revolta e essa descrença. Porque, na verdade, essa revolta e essa descrença, ela, no fundo, ela vai nos distanciar daqueles seres que nós amamos. Porque vai prejudicar eles de alguma forma. Nós ainda temos essa ligação. Então, conforme o que nós emanamos, o que nós emitimos, conforme o nosso equilíbrio, pessoal, repercute neles também. A gente deve pensar nisso. A doutrina espírita te convida a refletir que o nascer e o morrer são apenas passagens pelas quais a alma imortal transita na busca incessante da perfeição. A vida é patrimônio divino. Às vezes a gente acha que a vida é nossa, né? A gente quer, a gente faz, a gente
Às vezes a gente tem esse comportamento egoísta, né? De achar que nós podemos controlar, nós podemos, eu quero. E a gente se esquece aí de que há planos maiores, né? De que há planejamentos reencarnatórios já estabelecidos e que estão em curso. André Luiz, muito feliz, coloca para nós, né? No momento angustiante da separação, entrega-te a Jesus. Vamos nos lembrar disso. E nós sabemos que toda a dor, que todo aquele momento difícil que nós já passamos e que nós possivelmente vamos passar ainda, seja um momento onde a nossa fé nos dê amparo, né? Onde a presença de Jesus, a presença da espiritualidade amiga, nos conforte, né? Não nos deixe com que a gente se entregue à revolta e à descrença. Então, uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre isso, principalmente no dia de hoje. Então, pessoal, antes da gente avançar para o próximo item aí, quem ainda hoje não fez a sua prece, não fez o seu momento aí, né, de oração, de prece, de reflexão, se não tiver com alguma inspiração específica para fazer essa prece, busca lá o item 63 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e faça uma prece para aquele familiar, para aquela pessoa, para aquele amigo, para aquele ente querido que partiu. E tenho certeza que vocês vão sentir muita paz no coração. Vocês vão sentir que houve uma comunicação, no sentido de que eles vão receber isso e vão se alegrar com essa lembrança. Vão se sentir bem, vão se sentir felizes de saber que nós aqui estamos sem revolta e sem descrença, né? Sem esses ingredientes aí tão nocivos para a nossa caminhada. E eles vão receber com certeza com muita alegria no coração as orações, as preces no dia de hoje. Tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Deixa eu apertar aqui. Aqui tem a opção agora, pessoal. Vocês podem mandar a pergunta ou o comentário e aí aqui eu posso acioná-la para que todos vejam, tá bom? Então teve essa mudança aí nas lives, tá bom? Vamos avançar então? Próximo subtítulo aí é o pelas almas sofredoras que pedem preces. Pessoal, quem trabalha em uma casa espírita, quem acompanha as reuniões de atendimento, né, aos espíritos sofredores, sabem o quanto esses espíritos sofrem, às vezes, muitas vezes, pelos familiares que ficaram não terem a compreensão da continuidade da vida, por não se lembrarem deles, né, das boas lembranças, por não oferecerem uma prece a eles. Então muitos sofrem muito ainda por isso. Lá no prefácio, no item 64, olha só o que ele vai dizer para nós. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso recordar seu modo de ação, né, que já foi explicado anteriormente no capítulo 27. Lá no item 9, 18 e os itens seguintes, para quem quiser depois fazer o estudo. Quem está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pois tem a certeza de não orar em vão. Pessoal, a nossa prece, a nossa oração, o nosso pensamento direcionado não é em vão. Então, com certeza, lá no capítulo 27, nos itens 9, 18 e os seguintes, vão explicar exatamente como que funciona
essa ação da prece. Nós já fizemos live sobre esse capítulo, eu acho que em 2 ocasiões, e nós vamos retornar depois, quando a gente chegar no capítulo 27, no estudo que nós estamos fazendo, As Vozes do Céu. Então, quem puder também fazer uma leitura do capítulo 27, vale a pena para complementar tudo isso que a gente está falando aqui. E aí, o item 65 e 66 são 2 preces que nós podemos fazer para as almas sofredoras, né, para os espíritos sofredores que realmente necessitam também desse cuidado, também dessa ação renovadora que é a prece. E aí vamos ver o que André Luiz fala para nós sobre essa ação de orar pelos espíritos sofredores, pelas almas sofredoras. Olha só o que ele vai dizer para nós. Os espíritos sofredores que reclamam o carinho de tuas preces são aqueles que ontem, presos nos liames da carne, vaguearam despreocupadamente pelo mar dos enganos e hoje, desligados do corpo físico, encontram o porto da realidade íntima. Então olha só, né? Eles reclamam o carinho de tuas preces. Esses espíritos são aqueles que ficaram presos ainda nos liames da carne, né, pessoal? Às vezes ligados a vícios, a situações muito dolorosas, muito difíceis, e eles estão ainda neste ambiente. Muitos não sabem que desencarnaram, mas e aí, após o desencarne, eles, como ele coloca aqui, encontram o porto da realidade íntima, né? Eles estão sintonizados com o que eles sempre tiveram sintonizados durante a encarnação. Olha só os exemplos que André Luiz vai colocar para nós desses espíritos sofredores. Acumularam fortuna, mas se trancaram na avareza. Exibiram talentos, mas se perderam na vaidade. Dominaram as ciências, mas se consumiram no orgulho. Então olha aí os pontos que ele vai colocando. Alcançaram o poder, mas esqueceram o bem comum. Alcançaram o poder, mas esqueceram o bem comum. Constituíram família, mas viveram na leviandade. Conduziram multidões, mas incitaram a violência. Quantos exemplos nós temos aí, né? Influenciaram a humanidade, mas disseminaram o materialismo. Comentaram acontecimentos, mas urdiram a intriga, né? Semearam a intriga, alimentaram a intriga. Defenderam os bons costumes, mas se renderam à hipocrisia. Receberam amor, mas devolveram o ódio. E aí ele vai fazer uma análise. Responderam ao apelo da caridade com o egoísmo doentio, semeando a infelicidade que agora colhem no além-túmulo. Lembra-te desses irmãos infelizes em tuas orações, pedindo a Deus que lhes dê coragem para superarem as consequências dos erros cometidos. E ao mesmo tempo, roga ao Senhor te fortaleça o entendimento e a perseverança no bem, a fim de que não esqueças as lições do Evangelho e não sejas também vítima das próprias ilusões. Então, olha a orientação que André Luiz coloca para nós aqui, né? Para a gente se lembrar desses irmãos infelizes nas nossas preces. Isso é um ato de caridade, pessoal, que às vezes a gente não se atenta, às vezes a gente deixa para lá, às vezes a gente acha, fulano não merece, né? Aquela pessoa não merece, aquele espírito que já desencarnou não merece. Às vezes a gente julga muito assim. Mas olha a orientação que André Luiz deu aqui. Lembra-te desses irmãos infelizes em tuas orações, pedindo a Deus lhes dê coragem para superarem as consequências dos erros cometidos. E também, nessa mesma prece, a gente pede para que Deus nos fortaleça no entendimento e na perseverança do bem. Para que a gente possa viver as lições que nós encontramos no Evangelho de Jesus. E, claro, né, nos precaver
das nossas próprias ilusões. As nossas próprias ilusões, pessoal, elas às vezes nos direcionam por caminhos muito equivocados. Esses exemplos que ele coloca na mensagem aqui são exemplos muito claros para nós, para todos nós. Todos nós conseguimos identificar aí essas ilusões que a gente alimenta durante a vida, o materialismo em excesso, tudo é a mim, tudo é a mim, aos meus e aos outros. E aquele que está passando dificuldade, aquele que não consegue alimentar a sua família, aquele que não consegue um emprego. Então, para a gente pensar, para a gente analisar. É errado a gente querer o bem, o bom para nós? Não, mas a gente tem que se lembrar que o outro também tem necessidades. O outro também precisa, né? Precisa trabalhar, precisa cuidar da sua própria família. Então nós não somos os únicos, não. Nós precisamos abrir essa percepção aí. E claro, né? Se precaver das nossas próprias ilusões. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse ponto? As almas sofredoras. Vocês têm o hábito de fazer preces por essas almas sofredoras? Ou não? Quem puder responder aí. Vocês querem fazer algum comentário sobre se vocês têm o hábito de fazer preces por esses espíritos que não estão mais na Terra, seja independentemente do exemplo que a gente está conversando aqui, fiquem à vontade. Vocês conseguem comentar aí, pessoal? Porque para mim aqui não aparece, só aparece se eu apertar diretamente numa aba aqui. Mas fiquem à vontade, tá? Eu acho que para vocês conseguem comentar aí. Vamos avançando. E as sugestões de preces aqui continuam, tá, pessoal? As próximas aqui, por um inimigo morto. E aí, olha a explicação que é colocada sobre essa prece por um inimigo morto. A caridade para com nossos inimigos deve acompanhá-los além do túmulo. Devemos pensar que o mal que nos fizeram nos serve como uma prova, que se soubermos aproveitar pode ser útil ao nosso adiantamento. Pode ser até mais proveitosa que as aflições puramente materiais, pois a coragem e a resignação permite-nos juntar ainda a caridade e o esquecimento das ofensas. E aí tem uma sugestão de prece no item 68, que é o item seguinte. É um ponto também que às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes a gente não... Às vezes aquela pessoa que nós temos algum desafeto, alguma situação que não foi resolvida... Quando essa pessoa desencarna, a gente esquece, né? A gente não quer nem saber. Mas olha aqui o quanto é importante. A caridade para com nossos inimigos deve acompanhá-los além do túmulo. O subitem seguinte é prece por um criminoso. Também é um outro ponto que às vezes a gente não se atenta, a gente não se debruça, né? Ele vai fazer uma breve explicação aí no item 69, para quem estiver seguindo aí. Se a eficiência das preces fosse proporcional à sua extensão, as mais longas deveriam ser reservadas aos mais culpados, porque tem mais necessidade delas do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e ignorar a misericórdia de Deus. Acreditar que são inúteis porque um homem cometeu esta ou aquela falta é prejulgar a justiça do Altíssimo. Olha a chamada de atenção aqui para nós. E aí o item 70 é a prece em si, para que a gente possa recorrer também. E aí, pessoal, o item seguinte, né, o subitem seguinte, é prece por um suicida.
que é um assunto que nós já comentamos aqui em algumas lives, e é sempre importante a gente retomar, né? Realmente é muito importante nós dedicarmos preces àqueles irmãos que optaram pelo autoextermínio, né? Pelo suicídio. Olha só o que diz no prefácio aqui, para a gente poder pensar um pouquinho além, um pouquinho a mais sobre esse ponto. O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, pois só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre, quando julgar oportuno. Todavia, a justiça divina pode amenizar seu rigor conforme as circunstâncias, mas reserva toda sua severidade àquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que foge da prisão antes de expiar sua pena, e que, quando torna a ser apanhado, é mantido com maior severidade. Assim ocorre ao suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em desgraças maiores. Então, olha o alerta, né? Prisioneiro que foge da prisão antes de expiar sua pena. É uma imagem para a gente poder entender o que é essa retirada da vida, né? Por decisão, por autoextermínio. No item 72 é a prece em si. Pessoal, é uma prece muito importante, uma prece muito forte. Se a gente souber de algum caso, se acontecer próximo a nós, pessoal, vamos utilizar essa prece que está aqui no Evangelho, está fácil para a gente acessar, e a gente possa dedicar essa prece a esses irmãos que optaram pelo suicídio. Porque a situação deles, nós sabemos, é uma situação ainda mais penosa, ainda mais difícil no mundo espiritual. A doutrina espírita nos dá esse esclarecimento sobre a situação espiritual do suicida. Então, cabe a nós aqui, que aqui estamos, a gente poder auxiliar, a gente poder ajudar nesse momento que é tão doloroso, né? E aí o item 72 tem a sugestão de prece. Olha só um trechinho aqui da prece, pessoal. Sabemos, ó Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Consente em estendê-la à alma e aí a gente fala o nome da pessoa, né? Que nossas preces e vossa comiseração possam amenizar a amargura dos sofrimentos pelos quais ele passa. Então, olha só, a gente pede a misericórdia de Deus para esse espírito que optou pelo suicídio. Então, é muito importante nós mentalizarmos isso para ajudar esses irmãos que partiram nessas condições tão difíceis. Vamos ver o que André Luiz fala sobre esse ponto específico. Olha só, sobre o suicídio, né? Quem tiver o livro aí, lá na página 292, ele vai falar especificamente sobre esse prefácio aqui, sobre os suicidas. Olha só. Não cultives a ideia da morte do corpo quando a provação te visitar com dor e sofrimento. Pois dentro de ti, cada célula física é a própria exaltação da vida. Provocaste a turbulência no relacionamento afetivo, que pensas sem solução, e por isso envenenas tuas horas com desânimo e pessimismo. Entretanto, ainda que transformes a intimidade em fonte de amargura, teu coração pulsa incessantemente, para que mantenhas vivo o corpo e não te ausentes dos compromissos. Feriste o ninho familiar com atitudes errôneas, que imaginas irreversíveis, e por isso sofres o constrangimento da vergonha e do remorso. Contudo, ainda que tornes irrespirável a atmosfera que te cerca,
teus pulmões trabalham continuamente para que não te falte oxigênio vital e prossigas na jornada, reparando enganos e contradições. Passaste a experiência da derrota que presume sem volta, e por isso não suportas o fardo do fracasso e mergulhas em todo tipo de destempero, minando a saúde preciosa. No entanto, ainda que te intoxiques de abusos, teus rins funcionam com presteza para manter o equilíbrio orgânico, favorecendo-te com novas oportunidades de sucesso no trabalho. E aí ele dá mais um exemplo. Cometeste o erro que supões imperdoável, e por isso te condenas à morte, através de sentença intolerável e inapelável. Todavia, ainda que cultives ideias enfermiças, teu cérebro recebe os influxos do alto, para que possas refletir com clareza nas soluções necessárias à harmonia de tua existência. Pessoal, olha o quanto isso é importante. Ainda que cultives ideias enfermiças, teu cérebro recebe os influxos do alto, para que possas refletir com clareza nas soluções necessárias à harmonia de tua existência. E aí ele finaliza dizendo: não descreias da vida, alimentando a ideia de suicídio, quando a dificuldade maior te bater à porta. É provável que em alguns momentos te sintas afastado do caminho que almejas, descrente das verdades pelas quais anseia, desiludido de viver. Nessas horas, não te deixes envolver pelo desespero, mas entrega-te a Jesus e, no recanto mais profundo da alma, ouvirás o Mestre falando-te com doçura: vem comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, pessoal, nessas horas então de desânimo, de desesperança, de muita tristeza, não te deixes envolver por esse desespero, né? Entrega-te a Jesus e no recanto mais profundo da alma ouvirás o Mestre inesquecível falando-te com doçura: vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que impulso para a gente seguir em frente. Todos nós passamos por momentos, por fases delicadas, difíceis, desanimadoras. Às vezes a gente não consegue perceber o que está, às vezes, muito próximo da gente, está adiante e muito próximo. E aí a gente se entrega aí a esse sofrimento, a essa dor. Lembrando que não só por isso acontece suicídio. O suicídio acontece por inúmeras razões. A depressão, a doença em si, que pode levar ao suicídio, ela deve ser acompanhada, deve ser tratada também com médicos, psicólogos, terapeutas, enfim. E aqui a gente consegue compreender um pouco mais dessa parte espiritual, né? Essa parte que realmente nos impulsiona a buscar ajuda quando a gente se sentir em necessidade de buscar ajuda. Todos nós passamos por momentos de fragilidade. Seja um momento de luto, seja um momento de quebra de confiança, seja alguma prova que a gente esteja passando que realmente está muito difícil, está muito pesado. Todos nós passamos por essas fases, né? Mas o que nos impulsiona a gente a buscar uma solução, buscar ajuda quando for necessário? Não é fácil, a gente sabe às vezes, né? Tem situações muito dolorosas, muito difíceis. Mas vamos nos lembrar do que a gente acredita, do que a gente crê que é a continuidade da vida. Então, optar pelo suicídio não nos levará à solução, né? Pelo contrário, vai agravar a nossa situação. É a gente sair do cativeiro terrestre antes da hora, e aí depois nós vamos ser... Ele usa a imagem aqui, né? A gente vai ser pego e o rigor para a gente ficar preso vai ser maior, né? Quer dizer, as provas futuras aí serão mais difíceis, serão mais dolorosas, mais penosas, a gente sabe.
porque é realmente necessário que a gente cumpra o que nós precisamos passar, o que nós precisamos cumprir. Deus nos dá a chance, né? Deus nos dá a oportunidade. Muitas vezes a gente ignora, às vezes a gente esnoba, às vezes a gente se entrega às nossas próprias ilusões, como o André Luiz falou aqui anteriormente, né? Sobre as ilusões. E aí, pessoal, fica mais difícil, né? Fica mais complicado. Vamos nos lembrar então dessa entrega a Jesus que ele coloca aqui. Nós vamos escutar esse amparo, essa voz lá de dentro: vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pessoal, isso quer dizer que a nossa vida, que nós vamos passar uma vida toda sem problemas, sem desafios, não. Mas nós vamos cada vez mais nos fortificando para os desafios, para os problemas, para as provas que vão vir ainda, para que a gente não sucumba e nem se entregue ao desespero e ao sofrimento. Então, no capítulo 28 aqui do Evangelho, prece por um suicida. Então, quando acontecer algum caso que a gente fique sabendo, ou tão próximo da gente, pessoal, vamos dedicar essa prece, vamos ajudar esses irmãos que optam pelo autoextermínio, optaram, né, com oração, com pensamento de amor, de caridade, porque é assim que nós vamos poder auxiliá-los. É assim que nós vamos ajudá-los de alguma forma nesse momento tão difícil e tão doloroso que é esse despertar no mundo espiritual. Tomar consciência do que foi feito é muito doloroso, muito doloroso. A prece está aí também para nos auxiliar, para nos ajudar a ajudar esses irmãos. Vamos seguindo aí então? Olha só. O próximo subitem aí é pelos espíritos arrependidos. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, é bem curtinho aqui o prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos sofredores, os espíritos sofredores, desculpe. Seria injusto colocar na categoria dos maus os espíritos sofredores e arrependidos que clamam por preces. Podem ter sido maus, mas a partir do momento que reconhecem suas faltas e as lamentam, não o são mais. São apenas infelizes. Alguns até já começam a gozar de uma relativa felicidade. E aí o item 74 é uma prece para esses espíritos arrependidos, né? Não são necessariamente espíritos maus, mas espíritos que reconhecem que erraram, né? Reconhecem que se entregaram às próprias ilusões e não souberam aproveitar muito bem a oportunidade encarnatória. E aí eles já começam esse processo de entendimento, de arrependimento, e eles clamam por preces justamente por isso, para que eles possam ser ajudados nesse processo. Então, também vale a pena a gente recorrer sempre também a essa prece. O último aí, pessoal, que nós vamos falar na noite de hoje é prece pelos espíritos endurecidos. Olha só o que vai dizer no prefácio. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, quer dizer, aqueles que erraram e continuam errando, acham que estão certos, não querem se arrepender, não querem mudança, né? Eles querem ir cada vez mais fundo nas ideias errôneas, no mal mesmo, né? Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e nenhum pesar sentem com isso, que são insensíveis às censuras, repudiam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. São as almas endurecidas que, após a morte, vingam-se nos homens dos sofrimentos pelos quais passaram e perseguem os que odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por alguma funesta influência.
Então, os espíritos maus, né, que não aceitam, eles se irritam com prece, eles tripudiam muitas vezes, quando alguma equipe espiritual está próxima tentando auxiliar, eles não querem. Então, tem também essa averiguação, a gente consegue perceber isso também. Então, são espíritos endurecidos, muitos sofreram tanto que não veem outra saída senão a vingança, senão a revanche, senão prejudicar aqueles que de alguma forma estão ligados a ele e eles acreditam terem sido a razão, né, do mal, ou então de alguma situação que eles passaram. Então, espíritos endurecidos. A gente vê até encarnados endurecidos, né? Não somente espíritos. Nós vemos aí muitas pessoas ainda encarnadas que são muito endurecidas. Quer dizer, não aprenderam com as experiências da vida, não aprenderam com as situações que elas passaram e se comprazem no mal, querem prejudicar, querem se vingar, querem, né, de alguma forma prejudicar o outro. Pessoal, tudo aquilo que a gente faz retorna para nós. Lei de ação e reação. Então, se eu recebo o mal, como é que eu vou reagir a isso? Eu vou reagir com mais mal, com vingança, com falta de caridade? Como que eu vou reagir? Isso a gente estando encarnado ou não, tá? Tanto faz. Mas só pra gente pensar. Então, muitas vezes nós somos ainda endurecidos ainda na matéria, não só após a morte, após o desencarne. E aqui ele faz mais um comentário sobre esses espíritos endurecidos e depois o item 76 já é a prece em si. Então é uma prece até um pouquinho extensa, mas que realmente também é importante a gente recorrer quando a gente achar, quando a gente sentir a necessidade de direcionar esse pensamento, o nosso pensamento, a esses espíritos, na tentativa de auxiliá-los. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem algum comentário aqui? O comentário da Adriana, deixa eu colocar para vocês. Cada um, em algum momento, encontrará Jesus em sua própria estrada de Damasco e convidados ao amor. Então, quando a gente estava falando um pouquinho antes, né, sobre o que o André Luiz falou aqui, né, nas horas mais difíceis, mais dolorosas, não te deixes envolver pelo desespero, mas entrega-te a Jesus. E no recanto mais profundo da alma ouvirás o Mestre inesquecível falando-te com doçura: vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que você está comentando, né, Adriana? Cada um, em algum momento, encontrará Jesus em sua própria estrada de Damasco e convidados ao amor. Eu acredito que nós somos convidados ao amor o tempo todo, a gente que se recusa, a gente que ainda não se rende a esse amor que o Cristo nos ensinou. A gente tem muita resistência ainda. Mas estamos aprendendo, estamos dando passos aí, um passo de cada vez. A gente sabe que não existe saltos, mas nós estamos aqui na matéria, mais uma oportunidade reencarnatória para que a gente possa diminuir cada vez mais essa resistência ao mandamento maior do Cristo, que é o amor. Obrigado pela sua contribuição, Adriana, é isso mesmo. Em algum momento nós vamos nos deparar, nós vamos nos encontrar com Jesus. E esse encontro é realmente muito, muito transformador, né? A doutrina espírita, como eu já falei aqui para vocês em algumas oportunidades, ela me aproximou ainda mais de Jesus. Porque trouxe um Cristo, um Jesus próximo da gente. Próximo de nós, que caminha conosco, que nos dá força, que nos ampara naqueles momentos que a gente não está dando conta de caminhar. Aquele momento de dificuldade, aquele momento de muita dor, né? E a gente percebe que há essa rede aí de amparo, essa rede que o Cristo comanda, que é a espiritualidade superior, que é esses espíritos bons, nossos mentores, que trabalham em nome dele e nos aproximam cada vez mais
desse mestre de amor, que é Jesus. Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre as preces, sobre as explicações, né? Essas explicações do prefácio são muito valiosas, ajudam a gente a compreender qual que é a intenção, qual que é a finalidade de cada prece. Para quem ainda não conhece aí, eu sei que muita gente tem o Evangelho, muita gente faz o culto no lar, mas não tem o hábito de ler o capítulo 28, né? De recorrer às preces que tem nele. E aí aqui, para vocês terem uma ideia, ele continua aqui, né? O quinto item, né? Para os doentes e os obsidiados, né? Então ele vai seguindo aí com mais opções de prece, para a gente poder sempre recorrer quando a gente tem necessidade. E claro, lá no início do capítulo está as preces para nós mesmos, né? Deixa eu até voltar aqui para comentar com vocês. Prece pelos outros, né? Alguém que se encontra em aflição, ação de graças por um benefício concedido a uma pessoa, pelos nossos inimigos e que nos querem mal, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, pessoal. Olha o quanto é importante. Prece no momento de dormir, muito importante. Perigo eminente, ação de graças após ter escapado a um perigo. Aquele momento que a gente agradece a Deus, à espiritualidade por ter nos livrado de algum perigo. Enfim, né? São inúmeras opções aqui. Prece para afastar os maus espíritos, pedir a correção de um defeito que nós temos, resistir a uma tentação. Enfim, né? Preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. São preces aí que eu sempre indico para a gente fazer com maior frequência, porque realmente é muito confortante essas preces, elas nos ajudam a sintonizar com a espiritualidade. Enfim, pessoal, todo o capítulo 28 aí está recheado de preces que nós devemos sempre recorrer, porque às vezes a gente não consegue formular, às vezes, aquelas palavras, aquela intenção. Essas preces nos auxiliam, mas lembrando que a sinceridade do sentimento vem do nosso coração. Não adianta a gente pegar o texto aqui e ler assim, simplesmente por ler e achando que a gente fez uma prece. A gente lê o prefácio, se prepara, se coloca em sintonia e então a gente faz a prece prestando atenção em cada palavra, em cada verbo, em cada intenção, em cada pedido, para ele encontrar ressonância no nosso coração. E aí sim a eficácia da prece vai chegar ao objetivo, que é nos auxiliar, que é auxiliar ao outro, que é auxiliar aquele que já desencarnou. Enfim, né, para todos esses pontos aqui que são colocados em cada prece. A Márcia colocou para nós aqui: acreditar nas orações que contêm o Evangelho segundo o Espiritismo são poderosas se feitas com... Não aparece o restante da mensagem para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acreditar nas orações que contêm o Evangelho segundo o Espiritismo são poderosas se feitas com fé. Então é isso mesmo que eu estou dizendo, né? Prestar atenção em cada palavra, em cada frase, em cada pedido, em cada direcionamento, para que o nosso coração emita realmente aquele sinal que vai chegar onde nós queremos, que vai ser o endereço da ajuda de Deus, de Jesus e da espiritualidade. Tá bom? Pessoal, então é isso por hoje. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, mais alguma observação, fiquem à vontade. Nós vamos nos preparar para a nossa prece final daqui um pouquinho, para que a gente possa sintonizar o nosso pensamento, fazer essa ligação, essa ponte, para que a gente possa direcionar ajuda aí para nós, para a nossa vida, para os nossos lares. Hoje, em especial, para aqueles seres amados que partiram, né, que já retornaram ao mundo espiritual. E hoje nós vamos dedicar também a prece a eles, tá bom?
lá então. Muito bom. Pessoal, então vamos nos preparar para a nossa prece. Eu sei que tem muita gente que espera esse momento, né? Que aguarda esse momento. Então vamos nos preparar. Vamos elevar o nosso pensamento, né, nesse momento a Jesus, para que a gente possa então, para que o nosso pensamento direcione a ajuda que a gente quer que seja dada pela espiritualidade, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevando o nosso pensamento, a nossa sintonia a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos bons espíritos que nos acompanham nesse instante, que possamos unir os nossos mais sinceros sentimentos nessa prece, nesta noite. Todos que estão sintonizados agora, os que vão acompanhar em outro horário, em outro momento. Unimos o nosso pensamento pedindo a Jesus a sua proteção e a sua presença na nossa caminhada. Te agradecemos, Mestre, por mais esse momento de estudo, por mais esse momento de reflexões. Te agradecemos por toda a assistência que a nós é direcionada a todo instante. Te pedimos em especial, no dia de hoje, para que leve aos nossos entes amados, nossos amigos, todos aqueles que já retornaram ao mundo espiritual e que o nosso coração nutre simpatia, afeto, amor. Leve a todos eles, Mestre, as nossas mais ternas lembranças, o nosso carinho, a nossa saudade, a nossa certeza do reencontro que nos aguarda no mundo espiritual. Te agradecemos, Mestre, por sabermos que os nossos entes, amados, queridos, continuam suas jornadas no mundo espiritual. De lá, mandam também vibrações de amor a todos nós. Torcem pelo nosso sucesso nesta encarnação e nos aguardam com o coração cheio de saudade, cheio de alegria. Te pedimos, Mestre, para que cuide dos nossos corações quando a saudade apertar, quando a luz da revolta começa a acender em nossos corações, que a luz da fé seja maior, fale mais alto, nos direcione para uma experiência material, uma experiência na matéria, bem-sucedida, para então, no momento em que Tu permitistes, o nosso reencontro aconteça. Te pedimos também neste momento pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, nossas atividades, nossos estudos, por todos os seres que nós amamos, estando na terra ou no mundo espiritual. Todos aqueles que estão ligados a nós, Mestre, nesse momento, o nosso pensamento vai ditar o endereço, vai ditar a ajuda que cada um necessita. E essa ajuda será direcionada aos nossos familiares, amigos, todos aqueles que nós sabemos que estão vivendo suas lutas. Te pedimos, Mestre, acolhei todos eles e que eles possam caminhar com passos firmes, certos do Teu amor e da Tua proteção. Te pedimos ainda por nós mesmos, por este mês que está se iniciando, por essa semana. Te pedimos que o Teu olhar compassivo, Mestre, esteja sempre conosco em todos os instantes. Estamos com os corações gratos por mais essa oportunidade,
por mais esse momento que recebemos tantas bênçãos, bênçãos que nem temos noção, mas que são direcionadas a nós neste canal de luz, nesta oportunidade que juntos comungamos da Tua luz e da Tua presença. Esteja conosco, Mestre sublime de amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muito amparo, meus irmãos, para todos nós. Que Jesus continue nos abençoando, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença, pela participação. E que a gente possa continuar unidos nesse intuito de estudo, de fé e de, claro, aprender um pouquinho a cada dia mais sobre o mundo espiritual, sobre as bênçãos que nós recebemos constantemente e encontrar, claro, consolo e esclarecimento na nossa caminhada terrena, tá bom? Um abraço especial para vocês. Fran tá aí, né? Adriana, os que eu vi aqui que escreveram mensagens, tá, pessoal? Eu não consigo ver quem de vocês está aí. Mas fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, e semana que vem estaremos juntos no mesmo horário, retornando ao estudo do Livro dos Espíritos. A agenda de lives já está disponível, quem quiser fazer uma leitura anterior, fique à vontade. E semana que vem, então, às 8 horas, estaremos juntos novamente com o estudo do Livro dos Espíritos. Um abraço especial para vocês, muita luz, muita paz, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.